Professor Edson Erech, como está você? Que saudades, professor. O senhor está em Miami, professor, onde você se encontra, professor? Eu estou, na verdade, são praias desertas que eu consegui. Eu estou fazendo uma semana sabática. Que maravilha, professor. Essa imagem tão natural, tão verdadeira, professor, às suas costas, professor. Que prazer em revê-lo. Você veja, professor, mais de um ano de pandemia em que gravamos separadamente, professor. Que dureza, professor. Isso é tema para outro, na boca do lobo, inclusive, hein? Outra, porque hoje temos algo muito interessante a discutir, muito interessante, professor, e já vou de bate-pronto comentando o seguinte. Professor Erech, eu tenho observado que o mimimi das gerações, o mimimi do comportamento está gigantesco, professor, entendeu? Você não pode fazer determinadas piadas. Não. Você não pode comentar certas coisas, você vai descrever alguém, você não pode descrever pessoas, fala aquele gordo, não pode falar gordo. Ah, então com o cabelo assim, não, o cabelo não é assim. Você não pode nem falar o politicamente correto, professor, acabando com a individualidade das pessoas, sempre falamos isso aqui. Mas, professor, um problema à vista, né? Me parece que esse mimimi natural está virando mimimi artificial, professor. É isso mesmo? Me conta, pelo amor de Deus. Digital, professor Lobo, digital, porque um banco aí está lançando um monte de propaganda, especialmente na internet, falando que a assistente virtual deles, né, assistente digital, na verdade, já manipula da seguinte maneira, né? A inteligência artificial, ou seja, e é claro, a gente sabe que, fazendo um parênteses aqui, que as inteligências artificiais estão melhorando a cada dia, né? Matar o 14 bis e queimar junto, né, com o seu criador, né? Porque já em 1918, né, já tínhamos o primeiro as da aviação de guerra, que era o Barão Vermelho, né? Então já basicamente do Demosielli, eu estou falando aqui do nosso querido e saudoso Santos Dumont, o Demosielli, que ele nunca registrou a patente exatamente para que fosse copiado e melhorado. Então já 5 anos, uns falam 3 anos depois, já estava sendo usado como arma. Bom, por que esse parênteses? Porque a gente sabe da evolução natural das coisas em novas tecnologias. A gente está sabendo disso. Às vezes, uma pandemia vem a forçar algumas coisas. Aliás, professor, isso é outro tema, hein? Como é que você está se saindo após um ano pandêmico? Né? Então, vamos pensar nisso. Mas voltando à questão da inteligência artificial, obviamente ela não tem um desenvolvimento ainda e as pessoas se irritam com isso. Até porque os bancos não são santinhos, né? Eles invadem a nossa privacidade, jogando, empurrando coisa, ligando a todo momento. Quem aí não está recebendo ligação e desligam na nossa cara? Isso são a ligação do mudinho, né, professor? Ligação do mudinho. Que alô, puf, desliga. O que é isso? Aproveitando aqui outro parênteses, são robôs que fazem ligações e vão gerando estatística para serem vendidas depois para os bancos, inclusive, de que momento você está mais disposto a atender. Então, não, almoço eu não atendo. Então, todas as ligações que tentam ali no horário do almoço, ele vai gerando uma estatística falando, esse número aqui, ele não atende no horário do almoço. Então, você nem gaste o seu impulso aí, porque ele não vai atender. Então, existe essa venda, e os bancos, é claro que são os principais que estão comprando isso, porque a gente recebe telefonema deles para isso, né? E colocando uma série de coisas. Mas até aí não há problema, professor Lobo. O grande problema é que estão colocando a inteligência artificial, esse assistente digital, como eu insisto em chamar, de coitado. Então, usando porque tem uma voz feminina, acabaram personificando, dando um nome a ele, né? A essa inteligência artificial feminino, e agora ele está avisando, olha, as minhas respostas agora vão ser à altura do xingamento, da palavra... Do distrato feito a esse pobre assistente digital.
E daí a manipulação continua com mulheres com cara de zangada, assim, de mulheres que foram ofendidas, né, de todas as raças e credos, né, para ficar extremamente politicamente correto. Mas o que ele está fazendo? Está fazendo uma manipulação, professor Lobo. O que o senhor acha disso, professor Lobo? Eu acho que, professor, a gente fala que é o final dos tempos que nunca acaba, né? A gente sempre diz que está acabando, mas não acaba. Mas eu acho que, sabe, é uma provocação às pessoas. Não é possível, professor. A gente já tem que ficar suportando, como falei, o politicamente correto, né? A gente tem que ficar cuidando das palavras, cuidando não sei do quê. Né? Agora, até com máquina, professor, até com a atendente artificial, professor. Daqui a pouco minha boneca inflável vai reclamar que está com dor de cabeça, professor. Até isso vai existir daqui a pouco, professor. Então, a que ponto chegamos, entendeu? Aí reclamam, vão se queixar que o próprio ser humano está ficando maluco, entendeu? Que as pessoas estão tendo comportamentos, né, fora da curva, como diria, né, do nada, mas também com tanta situação, com tanta, da minha percepção, né, isso sim é maluquice, esse tipo de cobrança que as pessoas estão fazendo, esse ativismo, inclusive, com relação às situações, chegando às raias da inteligência artificial, entendeu? As pessoas têm um mimimi, um vitimismo digital, professor. Coitadinho da atendente digital que está sendo xingada e sendo programada para responder a isso. Daqui a pouco vai começar a ter processo, inclusive. Você processado porque xinguei... só porque era uma mulher, uma voz feminina. Não dê ideia. Não dê ideia, por favor. Vai rolar, porque era uma voz feminina, se eu ver, se fosse uma voz masculina atendendo, o senhor não faria, nós vamos chegar nesse ponto, professor, aí acabou mesmo, professor. Aí acabou, porque, sabe, vai ficar uma vida cada vez mais falsa, tão falso quanto a sua praia, professor, nas suas costas, entendeu? Aí fica difícil, professor, fica difícil, entendeu? Tá complicado, professor, a gente lá, muito vento, tá espalhando meu cabelo aqui, muito vento, muito vento. E o senhor passou o filtro, professor, passou o filtro? E assim, sabe, daí nós que somos os grosseiros, entendeu? A gente que é despirucado, a gente que é insuportável, a gente que se irrita com tudo. Aí alguém chega assim, não, aquela musiquinha, né? Temos que ter calma na vida, cheio de calma. Aí vem aquela musiquinha, tem que ter calma. Eu não sei o que você está falando. Porra. Para ter calma, hoje tem que engolir um monte de coisa com farofa, entendeu? A tolerância, eu sempre digo isso, né? O mundo está no mundo da intolerância. Sabe por que eu tenho que acessar minha tecla da tolerância? Porque tem muita coisa enchendo o saco. Aí eu tenho que ficar tolerando, né, as coisas. Se as coisas não enchessem tanto o saco, ou seja, se não tivesse mimimi, eu não tinha que usar da minha tolerância, professor. Eu estou gastando fichas com tolerância, fichas essas que poderia estar gastando com outras coisas, por exemplo, criando coisas bacanas para o mundo. Mas o mundo está chato, professor. E basicamente é isso. Considerações finais, professor Ereck. É que a gente tenha esse olhar crítico e veja fora daquelas pessoas que estão ali como vaquinhas de presépio dizendo amém. Isso. Eu nem falo mais dessas redes antigas de TV que já estão se acabando. Banco me ligando, professor. Exato momento. Banco me ligando. Olha aí. Então, lá empurrando alguma coisa. Então, a dica aqui, professor Lobo, é que a gente tenha esse discernimento. Daí, vamos colocar até uma tradução aqui de discernimento depois, uma explicação. Coloco. Né? Peço para o editor. Isso, porque essa palavra está em desuso, ter discernimento de enxergar a manipulação desses poderosos que são esses bancos para fazer isso. E esse é de um banco específico. Os outros não estão fazendo ainda, ou ele que está insistindo nisso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria que algum promotor de justiça pudesse retirar isso daí para parar essa manipulação, porque isso é o começo do iceberg. Amanhã ou depois, como o professor Lobo falou, a gente tem que estar pedindo desculpa e vamos estar sendo processados por não ter atendido no horário do almoço, ou dentro do hospital, cuidando, ou no enterro de algum parente, porque a gente não atendeu o coitado do assistente virtual, não vou dizer nem que é feminino, porque professor, depois ainda tem mais problema ainda falar que é assistente virtual. Professor, eu posso estar coçando a bunda com a espumadeira de fritar batata, não importa, professor. Se eu não quero atender, eu não quero atender. O telefone é meu, a vida é minha. Entendeu? A vida digital invadiu a casa, que nem o senhor bem fala, né? Eu tenho que atender às 10 da noite, atender aluno às 11h30 da noite, né? Reuniões remotas depois das 10.
A gente não tem mais horário para nada, o mundo se perdeu. É um direito que eu tenho. Quer dizer, não só no falecimento, não só no hospital, né, que eu estou com situações graves, mas é um direito que me resguarda. Eu não quero atender, acabou, ponto, e é essa a história. E deu. E se não gostou, querido, vá com o seu mimimi também, vá conversar com o seu computador, vá conversar com o seu telefone, entendeu? Vá conversar com a Dancing Flor, que você fala, ela se mexe da impressão. Talvez seja a única coisa que te dê atenção nessa vida, é a sua Dancing Flor, professor. E é isso. Legal? Beleza, Estamos gente? aí. Um abraço, façam os comentários, a gente espera comentários Sempre. de vocês, obviamente. Sempre. Né? E estamos de volta. Dá um joinha aí, né? Dá um joinha aí, professor Lobo. Por favor, assistente virtual fazer isso. Não fala assim dele, ele cai dentro, hein? Um abraço, professor. Valeu. Na boca do Lobo, de volta na boca do Lobo.